A doutora Antónia Brandão vai fazer uma pequena síntese daquilo que foi possível reunir acerca destes nossos trabalhos finais. Portanto, não tenho a pretensão de fazermos conclusões. Eu julgo que um dos nossos grandes males é normalmente querermos tirar conclusões, e como queremos tirar conclusões, fazemos ilações apressadas, das quais depois resultam asneiras. Antónia. Bem, à maneira de conclusão, o professor Brandão Alves referiu que o tema da floresta e dos incêndios não se esgotam em 2 dias. Está demonstrada a dificuldade desta tarefa e é importante pensar que é preciso fazer hoje para ter resultados a longo prazo. Há vários níveis, há vários pontos de intervenção e vários níveis de observação. O problema é o papel que cada um tem para encarar esta questão. Temos que ter atenção à importância da prevenção na gestão da floresta e a importância da participação civil na gestão do território. Esta importância da participação civil foi focada por quase todos os oradores. A começar pelo professor Américo Mendes, que focou a importância da educação para a cidadania, focando-a como uma necessidade de consciencialização da sociedade civil que se deve organizar coletivamente para corrigir políticas erradas que vêm de longe. Focou ainda que para termos boas políticas públicas temos que merecê-las. Depois, mais tarde, focou ainda que a participação organizada não pode esquecer um eixo central, que são as organizações dos produtores florestais. Seguidamente, o professor Eugênio Sequeira falou da necessidade de cativar as pessoas através, sugeriu ele, da sustentabilidade económica. Não só para o futuro das florestas, mas para o futuro de todos nós. A importância de cativar os jovens e a importância de que as pessoas tenham a percepção do que vai ser o futuro. Não só na parte económica, mas na parte social. O professor João dos Santos Pereira referiu que a ciência não é infalível, que é impensável apresentar uma solução final para esta situação. Referiu ainda a importância da indústria como elemento fundamental e como aliada e não como opositora. O engenheiro Paulo Fernandes referiu que tínhamos que nos habituar à inevitabilidade do fogo. O fogo é uma força da natureza e é um processo ecológico. Podemos mitigar as suas consequências. E referiu ainda que em Portugal há muito por fazer em relação ao envolvimento das pessoas. O engenheiro Vítor Louro saudou a participação dos arauquenses nesta questão e referiu ainda a importância da dinamização que aqui existe para fazer avançar as coisas. Falou ainda na necessidade de mobilização social para resolver problemas agora, pois corremos o risco de perdermos a floresta que temos. A importância das boas práticas e do exemplo e a importância ainda da comunicação social na comunicação dessas boas práticas e em ganhar a confiança das populações. Só um momento. E ainda a importância da comunicação social na capacidade de ir ao encontro das pessoas. O professor Cardoso Pereira, por último, salientou a importância dos depoimentos locais, que aqui ouviu, a solidez da experiência que esses depoimentos transmitiram e, obviamente, da intervenção no terreno e o envolvimento das pessoas na intervenção do terreno. Lutar ainda, a importância de lutar contra a ideia difundida na opinião pública de que a culpa é dos incendiários e que a solução está nos aviões.
E estas duas ideias levam à desresponsabilização da população. Temos que pensar que isto é um problema, não é um problema, é um emaranhado de problemas, segundo o professor Cardoso Pereira, admitindo a possibilidade de que possa não ser sustentável toda a área florestal que temos e que, para termos floresta viável, temos que ter menos floresta. Portanto, de uma maneira geral, enfim, em síntese, foi isto que foi referido pelos participantes nestas jornadas. Agora, como conclusão final, penso que foram estas as ideias. Doutora Antónia Brandão, enquanto o Sr. Presidente aquece os motores, eu só queria recordar aqui algo que porventura já conhecem, mas às 19 horas vai haver no Bandeiral um concerto cujos pormenores eu não conheço, porque só tenho notícia recente, mas que me deram notícia como sendo um acontecimento relevante, de modo que aqueles que tiverem disponibilidade, com certeza só podem daí retirar proveito, pelo menos um proveito intelectual e emocional. Sr. Presidente. Bem, ora, se eu digo isto, acho que está ligado. Bom, eu naturalmente não vou alongar muito, porque está tudo dito sobre o tema que os trouxe aqui, que nos trouxe aqui a todos. As minhas palavras vão ser mais de agradecimento, naturalmente, à equipa do Círculo de Democracia e Cultura e à equipa da Câmara, em particular a sua vereadora e os técnicos que colaboraram na organização deste evento absolutamente atual, como todos percebem, as minhas palavras vão ser mais no sentido político do tema. Não muito longe de ser técnico, naturalmente, mas mais político. Porque, naturalmente, que estes eventos absolutamente críticos também nos obrigam à meditação sobre o tema e sobre as políticas que devemos implementar associadas a uma particularidade económica do nosso Concelho absolutamente fundamental para a economia de todos. E este incêndio teve várias coisas, umas positivas, outras negativas. Eu focaria em primeiro lugar as absolutamente negativas, que foram o prejuízo direto que o incêndio trouxe. De imediato se pode concluir, foram muitos milhões, nós aliás chegámos a fazer as contas, com base em números que os produtores florestais e as associações do setor nos forneceram, de imediato, e foram de facto muitos milhões. Eu creio mesmo que aqui alguns terão falado nisso. Imediatamente, aqueles que tinham as árvores ainda num estágio de poucos anos, obviamente não deram dinheiro nenhum, só deram despesa imediata, que foi ter que se limpar a área florestal e depois agora replantar. Portanto, tudo isto, de facto, se traduziu numa nota muito negativa, imediatista. Depois, em termos de visibilidade negativa, deu para perceber que o nosso território está de facto mal organizado no que respeita à floresta. Deu para nós percebermos, nós mesmo políticos, e eu incluo-me nessa conclusão imediata que fiz, foi, bom, de facto, será que a nossa floresta tinha que estar organizada desta maneira? Eu, aliás, percorri muitos quilómetros do Concelho, nessas noites e nesses dias fatídicos que tivemos, mas posteriormente tenho andado muito por vários locais e aquilo que, na percepção imediata que tive foi, bom, temos de facto uma mancha de eucaliptos contínua, impossível de combater nas condições que tivemos. Fui-me apercebendo, entretanto, com diálogo com os técnicos, que há muitas regras já, há muito instituídas para a florestação. Regras com imensa legislação associada a isso. Mas percebi que pouca coisa é cumprida. Com toda a franqueza, quando nós sabemos que 10 metros para cada lado de uma linha d'água não é possível ter monocultura do eucalipto nesse local, se nós procurarmos a estrada de Aroca até Alvarenga, não há uma linha d'água que não esteja ocupada com eucaliptos. Depois, há a gestão dos combustíveis associados aos espaços públicos. E, com exceção da EDP e da REN, creio que mais nenhuma organização pública consegue fazer a gestão dos combustíveis. Não tem recursos para isso, a realidade é esta. Não tem recursos.
E, portanto, nós temos aqui, de facto, um problema de ordenamento. A primeira conclusão foi ordenamento. Bem, há regras, mas o Estado não tem condições de fiscalizar esse ordenamento, nem de obrigar a que sejam cumpridas as regras que já estão instituídas. E, portanto, de imediato chegamos à conclusão que o ordenamento, tal qual como o ordenamento urbano existe ao nível de PDMs e planos urbanísticos, nós temos de ter um ordenamento florestal estruturado no nosso plano diretor municipal. Essa foi a primeira conclusão a que cheguei. E agora, a legislação que o Governo produziu e que já está em vigor, foi aprovada a semana que passou, ou esta semana, já nem me recordo bem, creio que até foi mesmo esta semana, ainda tem que ir à Assembleia alguns diplomas, não todos, mas alguns têm que ir. E, portanto, dizemos isto com alguma imodéstia, é certo, mas muita da matéria que está lá instituída nesta nova legislação resultou muito daquilo que também dissemos. Agora, a partir de, creio que no final deste mês, logo que toda a legislação esteja aprovada, os municípios vão ter um ano para transporem as regras dos planos regionais de ordenamento florestal para os PDMs. E a partir daí, os municípios vão ter uma palavra a dizer no ordenamento do seu espaço florestal. E tinha que ser assim. Os políticos locais são aqueles que melhor conhecem os seus territórios e melhor têm que estruturar os seus documentos de planeamento. Tem que ter técnicos que saibam da matéria, que estruturem esse planeamento e depois têm que ser responsabilizados politicamente pelo cumprimento desses planos. Até porque se nós deixarmos construir uma casa onde o plano diretor municipal não autoriza, nós somos responsáveis imediatos, diretos por isso. Até responsáveis em termos criminais mesmo, se não cumprimos a lei e se eventualmente se confirmar que até fomos laxistas e não fizemos cumprir. E portanto, ao nível do ordenamento florestal, nós temos que atuar e temos que ter essa ferramenta. Bem sei que ao longo de muitos anos as associações de municípios, a Associação Nacional de Municípios e mesmo agora, enfim, há muito entendimento a nível dos autarcas de que não devemos ter esta responsabilidade. Porque, em boa verdade, isto vai fazer com que muitos de nós, autarcas, chateiem os proprietários dos municípios porque não cumprirem isto ou aquilo. E esse é muito chato, fiscalizar e reprimir. Isto é do pior que pode existir. Mas eu julgo que tem que ser assim. Nós não podemos ser responsáveis pela proteção civil, ou seja, a jusante de um problema, se a montante não tivermos nenhuma responsabilidade nisso. A montante é ordenamento, em primeiro lugar. E depois criar os mecanismos de proteção, porque quer queiramos, quer não, e eu creio que aqui isto foi muito debatido, haverá sempre incêndios em Aroca, é impossível que não haja. Impossível. Pelas características do nosso território. Agora, tem que ser uma defesa natural que no terreno a própria floresta atue, porque em condições anormais de clima, de baixa umidade do ar e de ventos fortes, é impossível, apesar dos meios que o país, felizmente, e deu para perceber isso, também é um aspecto positivo, que é o país está bem dotado em termos de meios. De meios terrestres, meios aéreos, de coordenação, imensos técnicos, imensos meios. Eu próprio fiquei surpreendido com a tecnologia associada ao combate. Portanto, nesse aspecto, nós estamos bem estruturados. Temos bons técnicos. Deu para perceber que durante estes meses todos, em múltiplas reuniões com organizações, nomeadamente o ICNF, técnicos florestais de diversa ordem, universidades, deu para perceber que o país também está bem estruturado em termos de conhecimento nestas matérias. E, portanto, esses são os aspectos positivos. Agora, o futuro. E para o nosso território, este é um trabalho que eu julgo dos próximos anos em termos de orientação política. Creio que, no geral, o município de Aroca tem, enfim, linhas de orientação bem definidas para o turismo, para o desenvolvimento industrial, para o ordenamento do seu espaço urbano e, de facto, agora é um desafio novo, o ordenamento florestal. Isso tem que ser absolutamente prioritário. Ordenamento florestal, porque são várias gerações e serão os nossos vindouros que vão ganhar com isto. E os próprios proprietários florestais vão seguramente também ganhar com isto. Aliás, a legislação que foi produzida vai toda ela no sentido de conter, é certo, o eucalipto, mas não o diminuir. E bem, porque os proprietários florestais, as economias locais e nacionais, dependem do eucalipto.
têm é que ser criadas condições para que a produtividade do eucalipto suba, dispare. Pelo aquilo que nos foi sendo dito durante estes últimos meses, Portugal tem uma baixíssima percentagem de produtividade por hectare de eucalipto. Precisamente porque, olha, em Aroca, ao arder cerca de 15 mil hectares, obviamente que só daqui a 10 anos é que voltaremos a ter eucalipto, por todas essas áreas, onde for, enfim, continuada a plantação do eucalipto, onde continuar a produzir-se eucalipto. Agora, há aqui uma preocupação, pode resultar negativa, e por isso é que o ordenamento é absolutamente fundamental, e a fiscalização local. Nestes últimos dias mesmo, posso dar esse exemplo, vieram-me dar nota de que num local onde existia um solto de castanheiros, neste momento já lá está uma plantação de eucalipto. Onde seguramente existiam pinheiros, provavelmente já estarão eucaliptos em alguns sítios. E, portanto, eu dei ordens diretas, imediatas aos nossos técnicos. Bom, não temos a competência de fiscalizar, porque a competência de facto não é nossa, mas temos obrigação de denunciar estes casos imediatamente. Enquanto não tivermos o nosso gabinete técnico florestal amplamente reforçado em termos de estruturas humanas, e vamos reforçá-lo, é uma opção política, vamos reforçar, porque sabemos também vamos ter novas competências, porque é de facto uma prioridade, nós temos que trabalhar de imediato nesse tal ordenamento, e aliás já temos linhas de orientação para os técnicos, mal possamos passar para o nosso plano diretor municipal as regras que queremos ver instituídas, de imediato os recursos humanos que vamos ter vão trabalhar diariamente nesse ordenamento, porque isto é um trabalho de longos anos, e se calhar só daqui a 30, 40 ou 50 anos ou mais é que o território, o nosso território vai de facto ganhar com isto, até porque já foi aqui referido, e bem por muita gente, nós temos uma natureza resplandecente, absolutamente maravilhosa, e obviamente que o equilíbrio ecológico é fundamental. E os incêndios que ocorrem de vez em quando são absolutamente trágicos para essa imagem natural que nós possuímos. Temos dois números que são que nos preocupam, nos levam obrigatoriamente a meditarmos sobre isto. Em 2005 arderam cerca de 8 mil hectares. Em 2016 ardeu quase o dobro, mais de 15 mil hectares. E, portanto, se nada for feito, mas felizmente creio que também tem o lado positivo o incêndio, é que de facto foi obrigatório produzir legislação que no geral foi muito consensualizada, foi muito debatida publicamente, e julgo que as estruturas do setor acolheram com muito agrado a legislação que foi produzida. Nós ainda não a sabemos em pormenor, estamos a estudá-la, mas no que ao município diz respeito e naquilo que nós achávamos que devíamos ter, vamos ter esse instrumento de planeamento obrigatório, e dentro das nossas ideias já impera a questão dos mosaicos, como aliás já também ouvi aqui muito a falar. Nós temos qualquer coisa como 3.400 quilómetros de estradas, estradões, caminhos municipais, estradas municipais e estradões florestais, de natureza mais particular. 3.400 quilómetros. Se nós criarmos em cada um desses quilómetros de estrada corredores ecológicos nas margens das próprias estradas, e se nas linhas de água transversais, normalmente essas estradas, se criar também corredor ecológico no mínimo com 20 metros, e nas estradas lateralmente 10 metros para cada lado, nós seguramente criaremos aqui uma defesa natural para a floresta, com plantações de árvores autóctones, o sobreiro, o carvalho, o castanheiro, as próprias cerejeiras, as bétulas, que aliás são as 5 espécies que nós determinamos. Creio que ontem o Sr. Vereador esteve aqui e deu nota disso, de uma experiência absolutamente notável, e eu vou terminar com isso. Esta nossa ideia de planearmos o ordenamento da nossa floresta com base nas estradas, nas linhas de água e em árvores autóctones nas suas margens, creio que conseguiremos um ordenamento resplandecente e de futuro. Lançamos a ideia, uma ideia piloto, para começar a ser executada já no próximo outono, que é, enfim, nesta ligação de Aroca até ao Rio Paiva, a criar um corredor ecológico precisamente nas laterais dessa estrada. Lançámos-la um bocadinho com algum receio. Fizemos um levantamento dos proprietários, e são qualquer coisa, cerca de 7 dezenas de proprietários apenas nestes 12 km de extensão. Imagine-se o problema que temos. Cerca de 70 proprietários para chegarmos daqui até ao Rio Paiva. Bom, reunimos-los na Assembleia, na Câmara Municipal, recentemente, na última semana, na outra semana anterior, aliás,
E o receio que tínhamos deu-nos um alento enorme. Foi absolutamente fantástico. Cerca de 70% dos proprietários estavam lá presentes. E desses 70%, apenas um disse que não autorizava que nesses 10 metros laterais pudéssemos ocupar com árvores autóctones, plantadas por nós, que o município vai acordar com cada um, que é, durante os próximos 10 anos, o município vai plantar 5 espécies que eu já elenquei, e vamos cuidar dessas 5 espécies, e vamos cuidar dessas margens de 10 metros para cada lado da estrada, limpando a vegetação e eliminando, nesse caso, o eucalipto ou outras espécies que não sejam resistentes ou resilientes ao fogo. E isso dá-nos o alento para, de facto, continuarmos nessa linha de planeamento. Creio que a auscultação que fizemos foi absolutamente positiva e com um grande alento para podermos continuar esta linha. Vou terminar assim porque, de facto, julgo que este evento ajudará seguramente também a transmitir esta ideia de que todos temos a responsabilidade absolutamente coletiva de olharmos para a floresta não como na lógica da propriedade privada, mas na lógica do interesse geral, porque de facto é do interesse geral nós trabalharmos na floresta, embora sem prejuízo do privado, melhor ainda, em benefício do privado, porque se todos olharmos para a floresta de uma forma coletiva, seguramente que o privado vai ganhar muito e a economia das regiões e do país também. Por isso, por último, agradeço muito mais uma vez à Associação pela excelente iniciativa e a todos por estarem cá e contribuírem para este trabalho que é absolutamente de todos. Obrigado. Eu queria, ainda antes de se levantarem, de agradecer também ao Sr. Presidente e a todas as pessoas que da estrutura da Câmara se empenharam para que pudéssemos levar a cabo estas jornadas, nos termos em que viram que elas decorreram. Queria também agradecer a intervenção final do Sr. Presidente pela sua oportuno conteúdo e queria também chamar a atenção que todas as pessoas ouviram a intervenção final do Sr. Presidente, todas as pessoas ouviram, pelo menos cá estiveram, a forma como decorreu todo o seminário. Acho que estamos obrigados a procurar fazer a síntese destes vários ensinamentos e vamos trabalhar porque a tarefa é imensa, mas é a minha convicção de que venceremos. Muito obrigado a todos.